Você botou esse aqui.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada aqui. Já é Srila Prabhupada. Eu acho que a gente não precisa fazer muitas explicações, porque todo mundo aqui é da casa. Então hoje a gente vai direto ao ponto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 11. Capítulo intitulado O Conhecimento Mais Confidencial. Avajananti Mamuda Manushintanu Ashritam Param Bhavam Ajananto Mama Bhuta Maheshwaram. Avajananti Mamuda Manushintam Ashritam Param Bhavam Ajananto Mama Bhuta Maheshwaram. Tradução: os tolos zombam de mim quando desço sob forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o Supremo Senhor de tudo o que existe. Significado: através das outras explicações dos versos anteriores deste capítulo, fica evidente que a suprema personalidade de Deus, embora apareça como um ser humano, não é um homem comum. A personalidade de Deus, que conduz à criação, manutenção e aniquilação da manifestação cósmica completa, não poderia enquadrar-se na categoria de ser humano. Todavia, há muitos tolos que consideram Krishna meramente um homem poderoso e nada mais. Na verdade, ele é a suprema personalidade original, como confirma o Brahma Samhita. Ishvara Paramaha Krishna, ele é o Senhor Supremo. Há muitos Ishvaras, controladores, e um parece maior do que o outro. Na administração corriqueira dos afazeres do mundo material, encontramos algum funcionário ou encarregado, e acima dele há um secretário, e acima dele um ministro, e acima dele um presidente. Cada um deles é controlador, mas um é controlado pelo outro. No Brahma Samhita afirma-se que Krishna é o controlador supremo. Sem dúvida, há muitos controladores, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, mas Krishna é o controlador supremo. Ishvara Paramaha Krishna, e seu corpo é Satit Ananda, não material. Corpos materiais não podem executar os atos maravilhosos descritos nos versos anteriores. O corpo dele é eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. Embora não seja um homem comum, os tolos zombam dele e consideram-no um homem. Aqui seu corpo é chamado Manushin, porque ele age tal qual um homem.
um amigo de Arjuna, um político envolvido com a batalha de Kurukshetra. De muitas maneiras, ele está agindo exatamente como um homem comum, mas na verdade, seu corpo é Satit Ananda Vigraha, bem-aventurança eterna e conhecimento absoluto. Os textos védicos também confirmam isto. Satit Ananda Rupaya Krishnaya. Ofereço minhas reverências à suprema personalidade de Deus Krishna, que é a eterna e bem-aventurada forma cheia de conhecimento. Gopala Tapani Upanishad 1.1. Na linguagem védica, também há outras descrições. Tam Ekam Govindam. És Govinda, o prazer dos sentidos e das vacas. Satit Ananda Vigram. E tua forma é transcendental, cheia de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Gopala Tapani Upanishad 1.35. Apesar das qualidades transcendentais do corpo do Senhor Krishna, tais como bem-aventurança e conhecimento plenos, há muitos pretensos estudiosos e comentadores do Bhagavad Gita que querem fazer de Krishna um homem comum. Talvez o estudioso tenha nascido como um ser extraordinário devido às suas boas ações anteriores, mas esta mesma concepção acerca de Shri Krishna deve-se a um pobre fundo de conhecimento. Por isso tal pessoa é chamado Mudha, pois só os tolos consideram Krishna um ser humano comum. Para os tolos, Krishna é um ser humano comum, porque eles não conhecem as atividades confidenciais do Senhor Supremo, nem suas diferentes energias. Eles não sabem que o corpo de Krishna é um símbolo de conhecimento e bem-aventurança completos, que ele é o proprietário de tudo o que existe e que pode conceder liberação a qualquer pessoa. Eles zombam de Krishna por não conhecerem suas inúmeras qualificações transcendentais. Tampouco sabem que o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus neste mundo material é uma manifestação de sua energia interna. Krishna é o Senhor da energia material, como foi explicado em várias passagens, no Mahamaya Duratyaya. Ele declara que a energia material, embora muito poderosa, está sob seu controle, e quem se rende a ele pode escapar ao controle desta energia material. Se uma alma rendida a Krishna pode escapar à influência da energia material, então como é possível que o Senhor Supremo, que conduz a criação, manutenção e aniquilação de toda a natureza cósmica, tenha um corpo material como nós? Logo, esta concepção acerca de Krishna é completa tolice. Entretanto, esses tolos não conseguem conceber que Krishna, a personalidade de Deus, quando aparece como um homem comum, pode ser o controlador de todos os átomos e dessa gigantesca manifestação, a forma universal. O maior e o mais diminuto estão além do que conseguem conceber. Por isso, eles não podem imaginar que alguém em forma humana pode controlar ao mesmo tempo o infinito e o diminuto. Na verdade, embora controle o infinito e o finito, ele está à parte de toda esta manifestação. Em relação à sua Yogam Aishvaram, sua inconcebível energia transcendental, afirma-se claramente que ele pode controlar ao mesmo tempo o infinito e o finito, e que pode permanecer à parte deles. Embora os tolos não possam imaginar como Krishna, que aparece como um ser humano, pode controlar o infinito e o finito, aqueles que são devotos puros aceitam isto, pois sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Por isso, eles lhe oferecem rendição completa e ocupam-se em consciência de Krishna, serviço devocional ao Senhor. O aparecimento do Senhor como ser humano gera muitas controvérsias entre os impersonalistas e os personalistas. Mas se consultamos o Bhagavad Gita, e o Srimad Bhagavatam, os textos através dos quais se pode compreender autorizadamente a ciência de Krishna, então conseguimos saber que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele não é um homem comum, embora tivesse aparecido nesta terra como um ser humano comum. No Srimad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro capítulo, ao perguntarem sobre as atividades de Krishna, os sábios encabeçados por Shaunaka-rishi disseram: Kritavam kila karmani saharamena keshavaha ati mitvani bhagavan gudakapata manushaha. O Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, juntamente com Balarama, agiu como um ser humano e com esse disfarce executou muitos atos sobre-humanos. Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 1, verso 20. O aparecimento do Senhor como homem confunde os tolos. Nenhum ser humano poderia realizar os atos maravilhosos que Krishna executou enquanto esteve presente nesta terra.
Ao aparecer diante de seu pai e de sua mãe Vasudeva e Devaki, Krishna tinha 4 braços, mas após as orações dos dois, ele se transformou numa criança comum. Como afirma o Bhagavata no canto 10, capítulo 3, verso 46, Babhuva Prakrita Shishuhu. Ele se tornou exatamente uma criança comum, um ser humano comum. Também aqui se assinala que o aparecimento do Senhor como um ser humano comum é um dos aspectos de seu corpo transcendental. No 11º capítulo do Bhagavad Gita, também se declara que Arjuna orou para que Krishna lhe mostrasse sua forma de 4 braços, Vinayva Rupena Chaturbhujana. Após Krishna revelar esta forma a Arjuna, este pediu a Krishna que reassumisse sua forma humana com aparência original, Manusham Rupam. Estas diferentes características do Senhor Supremo com certeza não existem no ser humano comum. Alguns daqueles que zombam de Krishna e que estão influenciados pela filosofia Mayavadi citam o seguinte verso do Srimad Bhagavatam, 3º canto, capítulo 29, verso 21, para provar que Krishna é apenas um homem comum. Aham sarveshu bhuteshu bhutatma vastita hasada. O Supremo está presente em toda a entidade viva. Para repararmos mais atentamente neste verso específico, seria melhor que recorrêssemos aos acharyas Vaishnavas, tais como Diva Goswami e Vishwanatha Chakravarti Thakur, em vez de aceitarmos a interpretação feita por pessoas desautorizadas que zombam de Krishna. Diva Goswami, comentando este verso, diz que Krishna, em sua expansão plenária como Paramatma, está situado como a superalma das entidades móveis e inertes. Portanto, qualquer devoto neófito que apenas preste atenção a Atyamurti, a forma do Senhor Supremo no templo, e não respeita outras entidades vivas, está inutilmente adorando no templo a forma do Senhor. Há 3 categorias de devotos do Senhor, e o neófito está na plataforma inferior. Desculpe, me perdi um pouco aqui. O devoto neófito dá mais atenção à deidade no templo do que os outros devotos. Por isso, Vishwanatha Chakravarti Thakur adverte que este tipo de mentalidade deve ser corrigido. O devoto deve ter a visão de que, como Krishna está presente no coração de todos como Paramatma, cada corpo representa o templo do Senhor Supremo. Logo, assim como oferece respeito ao templo do Senhor, ele deve também prestar o devido respeito a todo e cada corpo em que mora o Paramatma. Todos devem, portanto, receber o devido respeito e ninguém deve ser negligenciado. Há também muitos impersonalistas que zombam da adoração prestada no templo. Dizem que, como Deus está em toda parte, por que deve alguém limitar-se à adoração no templo? Mas se Deus está em toda parte, acaso ele não está no templo ou na deidade? Embora os personalistas e impersonalistas lutem perpetuamente entre si, um devoto em perfeita consciência de Krishna sabe que, embora Krishna seja a suprema personalidade, ele é onipenetrante, como se confirma no Brahma Samhita. Embora sua morada pessoal seja Goloka Vrindavana, onde ele sempre permanece através de suas diferentes manifestações de energia e através de sua expansão plenária, ele é onipresente e se encontra em todas as partes da criação material e espiritual. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Om Gyanam Chanirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshurum Nivitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitanyana Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shayuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Sri Rupa Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishatam Tanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tapta Kanchana Gaurangi Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarudhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Acima mais à obscura região de ignorância, meu mestre espiritual abre meus olhos com a choque do conhecimento, a ele eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências, no mundo de Shimpadaia, na cristal do Polícia, no mato do Brahma, do Visão, no Lima, no Espírito, no Céu, para a Mãe da Mendecica, no Claro, para a Madalena de Tecido, os tolos zombam de mim quando desço sob forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental como o Supremo Senhor de tudo o que existe. Bom, eu escolhi esse verso hoje porque eu acho que ele é bastante significativo para o dia que nós estamos observando hoje, né? Que é o dia de Govardhana. Eu estou assim, muito ligado ao que o meu mestre espiritual tem colocado em prática, né, como discípulo de Prabhupada. E uma das coisas que eu acho fascinante do que ele tem feito é de tentar mostrar às pessoas da era atual, né, do tempo em que nós nos encontramos, a grandeza da consciência de Krishna dessa filosofia. Né? A gente sabe que tem certas coisas que são muito extraordinárias para uma pessoa comum aceitar. Né? Para uma pessoa comum aceitar. Os feitos de Krishna são grandiosos. O Prabhupada fala aqui no seu significado sobre esses grandes feitos, né? Que muita gente não consegue conceber. Né? Acham que Krishna é um ser humano comum, e apesar de ver tudo isso, um ser humano comum não consegue fazer essas coisas que Krishna fez. Então, o que é que eles fazem? Colocam as coisas que Krishna fez como lenda. Mas uma coisa é interessante, que eles não questionam a existência de Krishna. Eles sabem que Krishna existe, mas muitos acreditam que Krishna foi só um homem poderoso. Né? Minha irmã é assistente social e ela trabalha na LBV. Aí agora teve uma viagem do grupo da LBV para... Eles têm um templo ecumênico gigantesco lá em Brasília. E aí ela foi para esse evento, ela tá lá e ela mandou um vídeo para mim de uma parede assim, com vários quadros, com grandes personalidades da história humana. Grandes personalidades da história humana. E uma dessas, ela falou, olha só quem está aqui. Krishna está lá como uma grande personalidade da história humana. Eles não conseguem entender que Krishna é Deus. Eles não têm esse entendimento. Eles acham que... Mas eles não deixam de acreditar que Krishna existiu. Krishna é um fato. Né? E por que nós, devotos, conseguimos aceitar que Krishna conseguiu levantar uma montanha com 5 anos de idade e com o dedo mindinho? Que Krishna conseguiu matar demônios assim, ele bebezinho. Né? Que Krishna mostrou o universo à mãe dele dentro da boca, como uma criança. A gente consegue aceitar isso, a gente consegue, e não é uma questão, não é uma questão fanática, nem uma questão, digamos assim, proselitista, né, sectária. É uma questão de coração, a gente consegue compreender isso no nosso coração, porque a gente tem uma relação confidencial com Krishna. Mesmo nós, que somos todo estrupiado, aí, cheio de contaminação, cheio de coisa, a gente consegue ter essa realização por um ponto importantíssimo, porque Prabhupada nos ensinou e nós conseguimos entender quem é Prabhupada. Mesmo que de maneira rasa, a gente sabe quem é Prabhupada. A gente aceitou Prabhupada como um mestre espiritual, né? Como um Jagadguru. E por conta disso a gente segue os passos de Prabhupada. A gente vê as coisas através dos olhos de Prabhupada, através do que Prabhupada nos ensinou. Então, para nós, fica mais fácil conseguir conceber isso. E aqui também, Prabhupada fala, chama esse conhecimento de confidencial. Né? Isso é muito interessante. Eu, no começo, quando eu conheci o movimento, que eu comecei a ter acesso às escrituras, eu ficava pensando, se é confidencial, por que está aqui espalhando para todo mundo? Porque o confidencial é coisa que você guarda segredo ali e não fala para todo mundo, né? Mas eu entendi que o confidencial é nesse sentido. Confidencial porque quem está intimamente ligado a Krishna, quem está intimamente ligado a esse conhecimento, vai ter uma compreensão diferente de quem não está intimamente ligado. A compreensão é diferente. E você, todo mundo já teve essa experiência aqui, você vê uma coisa ali, você está vendo ali, está na sua frente, você viu. Mas anos depois, com sua maturidade, com seu desenvolvimento, com o seu aprendizado, você vê a mesma coisa de novo, só que agora você vai ver outra coisa. É a mesma coisa que está ali, só que você vê de outra forma. Um grande exemplo disso são músicas,
livros, né? Quantas vezes a gente lê um livro com 17 anos e depois com 45 a gente vai ler, quer dizer, 45 eu não sei porque eu ainda não fiz 45. Mas quando a pessoa lê com 45 que vai ver o mesmo livro que ela leu quando tinha 17, é outro conhecimento. O livro parece que é novo. E o grande exemplo disso é o próprio Bhagavad Gita. Né? O próprio Bhagavad Gita. A gente, cada ano que passa que a gente lê o Bhagavad Gita, é um livro novo. A gente aprende mais e mais. Né? Exatamente por causa disso. Porque a confidencialidade dessa relação com Krishna é que faz com que a gente consiga compreender as coisas de uma forma melhor. Né? E Krishna, ele é como se fala, ele se dá o direito de se revelar a quem ele quer se revelar. E ele se revela a quem tem amor por ele. Né? Imagine, você é uma pessoa, você tem sua casa, você tem seu trabalho e tal, e no seu trabalho tem pessoas que querem ter uma relação mais próxima com você, ser seu amigo. E essa pessoa demonstra isso nas atitudes, na maneira como ela lidar com você. Você um dia vai levar essa pessoa na sua casa, você um dia vai fazer uma festa e vai convidar essa pessoa, e já tem outras que não. Tem outras que tratam você com frieza e às vezes até tratam até mal. Você tem o direito de não levar essa pessoa na sua casa. Você tem o direito de não levar essa pessoa no meio dos seus amigos, da sua família, entende? Você tem esse direito. Por ruindade, não. Por uma questão de preservação e respeito ao outro. Porque o outro não está buscando essa intimidade com você. Uma pessoa que não fala com você, que não olha para sua cara, que trata você no trabalho de maneira fria e tal, e às vezes, como eu disse, às vezes trata até mal, ela não está interessada em conhecer sua vida pessoal, seus amigos, seu meio, seus familiares. Então você não vai forçar essa pessoa aí. Krishna é a mesma coisa, Krishna respeita. Se a gente cria uma relação íntima com ele, é porque a gente quer conhecer ele. E se a gente quer conhecer ele de verdade, ele se revela. Ele vai se revelando cada vez mais. Por isso que é mais fácil conseguir compreender esses passatempos de Krishna. Por que também eu escolhi esse verso? Exatamente porque hoje a gente está falando de um evento que é um evento extraordinário. Né? É um evento assim que é inconcebível para uma pessoa comum. Hoje a gente está entre devotos, fica mais fácil a gente falar de uma maneira mais tranquila sobre isso. Né? É quando Krishna levanta a colina de Govardhana. Como eu disse, né, a gente fala sobre as pessoas acharem que Krishna é uma pessoa comum. O que faz com que a gente não consiga ver Krishna como ele é, o que faz com que a gente não consiga ver Krishna como Deus, como a suprema personalidade de Deus. E no nosso caso, a gente até vê um pouquinho isso, mas no caso de outras pessoas que zombam de Krishna, acham que ele é uma pessoa comum, o que é que falta para essas pessoas enxergarem? Se é o mesmo Krishna, se é o mesmo livro, se é tudo isso, o que é que falta? Alguém sabe aqui? Sim. Mas para chegar no mestre espiritual ainda precisa disso que eu estou falando. Um pouco de humildade. Porque qual é o grande problema dos impersonalistas? Que Prabhupada tanto combatia. Os impersonalistas acham que não existe um ser superior. Que todos nós somos esse ser superior. Todos nós somos Deus. Eles não aceitam a ideia de ter alguém acima deles. Eles simplesmente não têm humildade para aceitar isso. Isso é um tipo de arrogância. Isso é um tipo de arrogância muito grande. E nós vemos nesse passatempo que uma pessoa que é extremamente piedosa, uma pessoa que é extremamente, porque é piedosa, tem excelentes qualidades, né? Porque senão não estaria na posição que estava, tem com certeza atos piedosos, tem qualidades incríveis assim, que é o Senhor ainda. Ele se torna, porque para se tornar um semideus, para se nascer com um semideus, você tem que ter muitos atos piedosos, você tem que ser uma entidade viva diferenciada. E ele é essa entidade viva diferenciada. Não só se tornou um semideus, como o rei dos semideuses. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer alma. Ainda assim, intoxicado por esse poder e por essa posição, ele não reconheceu Krishna como Deus. Ele não reconheceu. A vaidade dele fez com que ele desafiasse Krishna. Esse passatempo, quando a gente estuda ele a fundo e quando tem o pós, né, quando ele cai na real, é muito interessante as colocações dele em relação a Krishna. É uma grande lição para nós, assim, no que diz respeito à humildade, né, a rendição e humildade. Na época de Krishna, nessas vilas, era muito comum, até hoje ainda em alguns lugares é assim, né? Era muito comum se agradecer, se reconhecer. Na cultura védica, você vê tudo como sagrado, você vê tudo tem uma personalidade, você tem respeito e veneração por tudo, por cada aspecto da natureza.
E a chuva é um aspecto que é extremamente importante, né? Porque sem chuva a gente morreria. Se para de chover em um lugar, não sei se algumas pessoas mais velhas aqui lembram, mas em certas regiões do Nordeste, né, tinha aquela seca braba, assim, que tinha, na época chamava os flagelados da seca, não sei se alguém lembra aqui. E às vezes cidades inteiras esvaziavam, cidades inteiras, assim, as pessoas iam embora para sair de lá porque não tinha água, não tinha mais condição de viver naquele lugar. Não chovia assim há muito tempo. Isso, eu me lembro que eu era criança e via na televisão essas coisas, flagelados da seca, aquela multidão de pessoas assim, é uma coisa horrível. Abandonando cidades inteiras, cidade virava cidade fantasma, simplesmente porque não tinha água. Então a chuva é de suma importância. Né? Quando eu morei lá no Portal também, lá nós ficamos 4 anos sem chover. Então, não foi fácil, foi um negócio bem difícil. 4 anos só, imagine períodos longos. Então, tudo depende da chuva, né? Os grãos para brotar, a alimentação, o nosso corpo, se a gente não beber água, a gente pode ficar 3 dias sem beber água, mas se a gente passar de 24 horas, a gente começa a ter problemas. Então, tem um curso de operações especiais da polícia que fica 3 dias, às vezes até mais, sem comer. Mas água ninguém consegue. Água no máximo 24 horas. Tem que dar umas goladas, porque senão apaga mesmo. A pessoa tem um colapso assim no corpo. Então a água é de suma importância. Então nessa vila, né, onde residia Nanda Maharaj, todos esses associados de Krishna, o próprio Krishna, existia essa cultura de sempre se honrar a Indra, que era o semideus da chuva. Sempre se honrar a todos, mas se honrava porque eles eram uma sociedade de agricultores. Então, mais do que os outros, eles tinham uma veneração muito grande por Indra, porque Indra trazia chuva, e a chuva é de suma importância para a agricultura. Sem a chuva, não tem agricultura. Né? Então, eles faziam essa festa sempre. E Indra ficava muito orgulhoso disso. Ele era muito orgulhoso disso. E, de uma certa forma, quando a gente faz esse tipo de veneração a seres da natureza que nos trazem os benefícios materiais que nós precisamos para sobreviver, isso de uma certa forma tira o foco do principal, que é Krishna, que é Deus. Isso tira um pouco o foco do principal. A gente vê em culturas que fazem isso que às vezes buscam meio mundo de seres que dão dinheiro, que dão saúde, que dão prosperidade, que pode dar uma, sei lá, proteção, e a gente esquece de Deus. As culturas que geralmente têm essas entidades assim que se almejam essas coisas materiais, sempre Deus fica em uma posição menor. E isso é assim, extremamente perigoso, isso é completamente adármico. Então, o Krishna também, ele nesse passatempo, ele ensina isso, que o foco tem que ser nele, que a relação da gente principal é com ele. Porque todos esses outros seres que nos dão essas coisas são seres como nós. Estão em uma posição um pouco mais elevada, mas são seres como nós. Estão nesse mundo material, que encarnam, desencarnam, que pode ir para um plano celestial, para um planetas infernais, voltar para planetas intermediários, estão no samsara, igual a nós. Tem um tempo de vida talvez maior, outro não, mas são como nós. É como um gerente dentro da empresa e vários outros subalternos são todos iguais, estão em posições diferentes, mas são todos iguais. Mas Krishna não. A posição de Krishna é única. A posição de Krishna é única. Ele é o controlador supremo. Se a gente não compreender isso, a gente não compreende quem Krishna realmente é. Então, eles começaram a fazer essa festa, né? Começaram a fazer esses preparativos. Krishna era só uma criança. E aí Krishna começa a questionar: meu pai, por que tudo isso? Por que estão levando tanta coisa para lá, para cá, essas panelas de cobre, essas coisas tão bonitas, essas pratas, e tanta comida, e por que estão fazendo tudo isso? Aí o pai fala: meu filho, é porque a gente aqui, hoje a gente vai fazer um puja para Indra. Inclusive, essa palavra puja, a gente sempre usa como adoração, mas ela também pode ser traduzida como honrar. Como honrar. Então, vai ter um puja para Indra e tal, que Indra nos dá chuva, Indra nos dá para agricultura, para prosperar e tal, e tal, e tal. Aí Krishna começa a argumentar, né? Imagina, um menino de 5 anos, começa a argumentar. Mas meu pai, ele dá isso pra gente, porque a gente faz essas coisas, ele dá isso pra gente porque é nosso karma. Ele dá isso pra gente porque é a obrigação dele. Todos nós temos nosso karma, cada um tem seu karma, aqui dentro desse... Claro que Krishna não fala nessa linguagem que eu estou falando, mas mais ou menos isso. Krishna fala: não, nós temos nosso karma. Então ele dá
No mar, ninguém está fazendo adoração ainda e a chuva cai lá. Ele é obrigado a chover lá também. Né? Tem vários lugares em que não tem adoração, ele ainda assim ele chove, é a função dele, faz parte do trabalho dele, a gente precisa adorar ele por causa disso. Meu filho, mas é porque a gente é uma tradição, que a gente já faz. Mas eu acho que não há necessidade disso. Não há necessidade. E ele tem vários argumentos, né, que eu não vou lembrar aqui agora, mas se alguém lembrar, ele tem vários argumentos assim, que ele utiliza para convencer Nanda Maharaj. E Nanda Maharaj fica assim, é mais ou menos como quem tem filho sabe, né? Às vezes você faz uma coisa ali, aí seu filho vem e faz um questionamento que é super lógico mesmo. Você para assim, você, caramba, ele tá certo, é uma criança, mas tá certo o que ele tá falando. E você argumenta, vamos adorar a colina, né? Que é onde exatamente. nos dá alimento. Né? Aí ele começa a fazer esses argumentos e Nanda Maharaj fica, até quando ele diz, no final dos argumentos dele, que ele fala, em vez de nós adorarmos, então vamos adorar a colina. A colina que está aqui, que surgem as plantas, que tem os animais, os pássaros que semeiam, tem tudo aqui na colina de Govardhana. Por que a gente não adora a colina? É melhor e tal. E eu sei que ele conversa tanto que ele consegue convencer Nanda Maharaj a fazer isso. Nanda Maharaj, tá bom, meu filho, então vamos fazer desse jeito. Então começa todos os trabalhos. Govardhana significa... Vardhana significa que engorda. Que engorda. E é dito que esse nome é porque a colina, ela tinha um tipo de grama que era muito saudável para as vacas, assim, as vacas não engordavam. Era uma grama, parece que turbinada, assim, sabe? E as vacas, elas se utilizavam dali, era muito bom para as vacas. Então, chamava Vardhana. Go é vaca, né? Das traduções é vaca. Então, Krishna começa a argumentar sobre isso e aí pronto, eles decidem fazer essa adoração. Aí, de repente, Indra olha assim e diz, gente, o que é que está acontecendo? Por que eles não estão fazendo essa oferenda a mim? Como é que eles estão... Quando eles começam a fazer essa oferenda, a própria colina se manifesta, personificada. E ela começa a aceitar os alimentos. Ela começa a comer as oferendas. Começa realmente a comer as oferendas. E os restos, o que sobra dessas oferendas, começa a ser distribuído entre os brahmanes. Começa a ser distribuído entre os brahmanes. Ou seja, está tudo acontecendo, a festa está rolando ali e ainda está fora da festa. Ainda terminou ficando fora da festa. Então ele fica irado. Eu, o rei dos semideuses, esse moleque aí vem pra cá tomar minha festa, minhas oferendas. Não, isso não vai ficar assim não. E aí ele monta no elefante dele, pega o raio e ele sai pro combate, ele sai pra guerra. Né? Manda a sua nuvem, que é poderosa. Inclusive essa nuvem ela também traz junto com ela uma sombra escura que é aterradora, assim, é bem assustadora. E ele começa a derrubar água, né? Tome-lhe chuva, aquela chuva torrencial, a coisa pesada assim. E aí o pessoal começa a ficar com medo. Né? Os habitantes começam, peraí, tá chovendo, tá bom, ótimo e tal. Os semideuses estão felizes, mas daqui a pouco começa a chover demais, peraí, acho que os semideuses não estão tão felizes assim, vamos. E aí começa a ficar com medo, começa a entrar em pânico. E aí acontece algo também que é muito interessante e muito didático para nós, que tem um ensinamento muito profundo. Essas pessoas, elas não tentam resolver isso sozinhas. Elas não tentam resolver sozinhas. Elas se rendem a Krishna. Elas vão até Krishna e falam, Krishna, o que é que a gente faz agora? Ajude a gente está com medo. Elas buscam refúgio em Krishna. Isso também é bem significativo, porque Krishna, como eu disse, era uma criança de 5 anos. Né? E Krishna usa a sua Yoga Maya, né? para lidar com essas pessoas associadas dela, né? Que é a ilusão que tem, a nossa ilusão aqui no mundo material é Mahamaya, e a ilusão lá no mundo espiritual, porque tem no mundo espiritual também tem ilusão, né? Só que lá chama Yoga Maya. Aqui é a Maya que separa, lá é a Maya que une, que é a Maya que faz com que as pessoas esqueçam que Krishna é Deus e tem uma relação com ele de pai, de filho, de amigo, de irmão, de esposa, de amante, tá? Então, eles têm, nesse momento, essa Yoga Maya é até superada por eles, porque eles ainda, mesmo estando nessa ilusão de que é pai de Krishna, que é irmão, eles vão até Krishna pedindo a Krishna ajuda. Eles se rendem a Krishna. Então, no fundo, eles sabem que Krishna é Deus. Só Krishna pode salvar eles daquilo ali. Então, eles vão e Krishna fala, não, fiquem tranquilos, fiquem calmos. A gente não adorou Govardhana, a gente não serviu Govardhana. Govardhana não nos mantém, então ela vai nos salvar. Do mesmo jeito, ela vai nos ajudar. Não, vocês não têm o que se preocupar. Govardhana vai nos ajudar. Não tem problema nenhum. E aí,
acontece o que acontece, né? Krishna vai, levanta a colina de Govardhana com o dedo mindinho da mão esquerda, se eu não me engano. Acho que é da mão esquerda. Ele levanta e faz dali um guarda-chuva. E todos vêm para de baixo. Eu não sou muito detalhista com passatempo, eu não sou muito bom em passatempo. Mas eu gosto muito de passatempo dos significados que ele tem, dos ensinamentos que Krishna nos dá através desses passatempos. Isso realmente me chama muita atenção. E um significado muito interessante, porque é aquela coisa, a gente já viu, né, na nossa vida, assim, que às vezes está uma pessoa, por exemplo, quando eu era criança, eu queria fazer quebra de braço com meus tios. Imagina, pequenininho, meu tio grandão, forte e tal, legal ver meu tio. Um jeito de zombar da minha fraqueza, né? Então, isso que Krishna faz, de segurar com o dedo, é uma maneira de zombar de Indra. Não é só proteger, tem um significado isso. Eu não sei se vocês sabem, mas cada semideus, ele tem um poder sobre um aspecto da natureza, mas ele também tem sobre um sentido, os principais semideuses, assim. Ele tem sobre os sentidos, um dos nossos sentidos. Ele também controla um dos nossos sentidos. Por exemplo, Indra, ele é controlador da chuva, mas ele também controla um sentido nosso. Vaio, que é o controlador da água, ele também é o controlador do paladar. Deixa eu tentar lembrar outro aqui. Agni, que é o controlador do fogo, ele também é o controlador da visão, da nossa visão. Agora, Indra, ele é controlador de um sentido muito interessante, que é o tato, ou seja, as mãos. É claro que toda a pele é tato, mas principalmente as mãos. Ele é o controlador das mãos, ou seja, quantos milhares e milhões de mãos Indra controla? Quantos milhares e milhares de mãos ele controla? E Krishna se defendeu dele, anulou a ação dele com um dedinho. É uma maneira de, como eu falei, de zombar, quando você tem um bocado de mão aí, essas mãos todas que você controla, ainda assim, você não consegue me atacar. Eu me defendo disso todo o seu poder com um dedinho mindinho aqui. E nesse momento, vários dos vaqueiros, né, colocam madeiras assim, achando que vai conseguir segurar, porque acham que Krishna não vai conseguir. As golpes também ficam muito felizes, porque elas sempre paqueravam Krishna escondido, mas ali ela não precisava ficar escondido, precisava para Krishna, estava ali por perto, todo mundo numa boa. Ficou todo mundo desfrutando muito desse momento, né? E aí, Indra, água e nada, não conseguia. Né? Ainda assim, além de água, de muita chuva, também muitos raios, né? Claro. E é dito também que nessa colina existiam muitos animais, né? Muitos animais selvagens, animais silvestres, e não deu para eles ficarem embaixo da colina, eles ficaram em cima, eles estavam na colina em cima. E ainda assim os raios e a chuva não prejudicou eles. Ainda assim eles ficaram protegidos. Não só quem estava embaixo da colina, como também quem estava em cima. Até que chega o ponto em que Indra entende, né, o que é que ele está lidando. Ele entende que ali não é uma criança comum. Ele entende que ali é Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Aí nesse momento ele se rende. No entanto, antes dele se render, ele fala com Brahma que ele se rende, mas ele não tem coragem de ir lá se desculpar com Krishna, porque ele sente muita vergonha. Ele fica com vergonha. E aí ele fala com Brahma, e Brahma aconselha a ele a levar uma vaca. E Krishna é muito amoroso com a vaca e não vai ficar irado na presença de uma vaca. Aí fala para ele levar uma das vacas Kamadeno, né? Kamadeno ou Kamaduki, não lembro agora. Uma das vacas é Kamadeno. Não, mas acho que é Kamaduki. Diz que é uma vaca dos desejos, digamos assim. Aí ele leva e tal, e Krishna recebe ele bem, aceita ele bem. Ele tira o elmo dele e coloca nos pés de Krishna, um sinal de humildade, assim, né? Que é uma coroa dele, do rei do semideus e tal. E aí o diálogo que eles têm eu não vou falar tudo, mas é um diálogo muito bonito, porque Indra, ele reconhece a grandeza de Krishna. Ele reconhece a grandeza de Krishna e ele reconhece a sua pequenez.
eu acho que é muito significativo para nós, né? Entender isso, entender o quanto nós somos pequenos e o quanto Krishna é grande. O quanto Krishna é grandioso. E agora eu vou entrar em outro ponto, porque eu não vou falar só de Govardhana aqui. E esse ponto de entender, essa parte que eu estou falando, de entender da grandeza de Cristo, da nossa pequenez, ela entra em outra data que a gente está observando, que é o desaparecimento de Srila Prabhupada. O desaparecimento de Srila Prabhupada é complexo, né? É bem complexo assim, para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente perdeu a presença física de Prabhupada, a gente tem a felicidade de saber que Prabhupada entrou nos passatempos de Krishna. Ele entrou nos passatempos eternos de Krishna. E Prabhupada, ele, apesar de ele não estar mais aqui fisicamente, né, a misericórdia dele se encontra aqui, a gente vê todos os dias. E ela continua atingindo milhares e milhares de pessoas. Eu posso estar exagerando, mas não estou. Porque quando eu falo milhares e milhares de pessoas, não significa... mas Prabhu, como é que o senhor está dizendo que a misericórdia de Prabhupada está atingindo milhares e milhares de pessoas se o movimento não tem milhares e milhares de pessoas entrando no movimento? Mas a misericórdia de Prabhupada não é só para quem está entrando no movimento. A misericórdia de Prabhupada é como os raios do sol. Os raios do sol iluminam muito forte em alguns lugares, mas indiretamente ilumina outros também. Por exemplo, se você ficar ali fora, o sol vai bater diretamente em você, vai esquentar a sua pele, vai fazer suar. Mas se você estiver dentro da sua casa, o sol também está iluminando, está de maneira bem... A sua casa está clara, né? Porque o sol está ali. Então, da mesma forma, a missão de Srila Prabhupada, ela transformou esse mundo. Ela transformou esse mundo. Eu sei que isso pode parecer exagero de um seguidor de Prabhupada, mas se você fizer um estudo, assim, estudo histórico, mesmo sociológico, se a gente for fazer digamos assim, uma projeção e a gente parar para pensar, quando o Prabhupada chegou aqui, estava tendo uma revolução cultural, né? Uma revolução cultural, assim, em relação a um monte de coisa, drogas, experimentação, muitos buscadores, pessoas que eram sérias, mas infelizmente estavam buscando pelo caminho errado e tal, mas estavam buscando com seriedade, né? E também liberação sexual, né? Que estava também muito em voga, que trouxe grandes consequências para a sociedade, assim como essa busca com drogas e outros tipos de busca, tiveram grandes consequências. Até hoje isso reverbera na cultura ocidental, né? A contracultura da década de 60 até hoje reverbera na cultura ocidental. Então, a missão de Prabhupada também. A missão de Prabhupada também reverbera na cultura ocidental. A gente pode até não ver, mas ela reverbera, porque influencia muitas atitudes, muitas questões dentro da sociedade são influenciadas por conceitos que Prabhupada trouxe. E se a gente fizer uma projeção assim, vamos tentar tirar Prabhupada da equação, vamos fazer esse exercício psicológico, vamos voltar para a década de 70 e imaginar a década de 60 sem Prabhupada. Vamos imaginar aquele período histórico onde todas essas coisas aconteceram sem Prabhupada. O mundo estaria diferente. Prabhupada foi um fator importantíssimo naquele período. Que assim como eu disse que todas as outras coisas que ocorreram naquela época reverberam até hoje na sociedade, o trabalho de Prabhupada também. O trabalho de Prabhupada também. Porque muitas pessoas boas, inteligentes, sinceras, que estavam ali buscando através de droga, achando que iam poder evoluir e avançar através de experiências com ácido e por aí vai, ou outras que achavam que iam ser felizes e plenos se libertassem sexualmente por completo, que se entregassem à sexualidade, que a sexualidade é divina, que todas essas coisas, muitas dessas pessoas que estavam nessa linha, ouviram a mensagem de Prabhupada, se transformaram e transformaram várias outras vidas. Várias outras vidas. Agora, se essas pessoas não tivessem se transformado, pessoas extremamente inteligentes, pessoas com sinceridade, elas iam terminar mal. A sociedade estaria vazia de certos conceitos. Então, assim, quando a gente observa o desaparecimento de Srila Prabhupada, eu acho que não é um momento de tristeza, mas é exatamente o momento da gente entender a grandeza de Prabhupada. A
a grandeza de um devoto puro de Krishna. Porque, como eu falei, ele não está mais aqui fisicamente. Mas, quando a gente para analisar assim, com profundidade, ele nunca nos deixou. Ele nunca deixou de estar aqui. Ele está aqui agora, ele está aqui o tempo todo. Né? Em cada atitude nossa, em cada vez que a gente busca. Assim. Imagina, hoje é domingo. Olha o sol que está aí. Salvador com as praias todas que tem aí. Sabe? E a gente está aqui, ó. Essas pessoas estão ali. Tentando aprender um pouquinho mais sobre Krishna. Essas pessoas estão aqui honrando o dia do desaparecimento de Prabhupada, honrando o passatempo de Krishna de ter levantado a colina de Govardhana. Todos nós estamos aqui. O que faz a gente estar aqui? O que fez com que a gente agora não estivesse na praia, comendo acarajé com camarão, tomando cerveja? Porque isso é tudo que todo mundo está fazendo. O que todo mundo está fazendo. Tem gente que, eu vejo no meu trabalho, tem gente que tudo que quer é um fim de semana com sol, para ir para a praia, tomar cerveja e comer acarajé, como se isso fosse a coisa mais incrível do mundo. Porque é a nossa cultura, né? E a gente abdicou de tudo isso por quê? É só porque a gente não gosta de acarajé, porque a gente não gosta de cerveja? A gente tem outras opções, né? A gente poderia estar na praia fazendo outra coisa, comendo queijo coalho também, tomando, né? A gente poderia, porque a gente não está, porque a gente está aqui. Isso porque Prabhupada de alguma forma tocou nosso coração. E Prabhupada de alguma forma satisfez o desejo sincero que tem no coração de cada um de nós. Porque também a gente tem esse mérito. A gente, no fundo, a gente já tomou, todo mundo que está aqui, eu acho que já tomou muita porrada na cabeça de Maya, vida após vida. E aí chegou nessa vida, a gente está tão frustrado que nosso desejo íntimo é de tentar buscar uma coisa diferente daquilo que a gente já experimentou em tantas vidas. É nesse ponto que a gente vai buscar algo diferente e Prabhupada aparece. E Prabhupada diz, eu tenho o que você está procurando. E oferece gratuitamente. Como a gente sabe que ele ofereceu gratuitamente, ele deu a vida dele. Né? O final da vida dele, ele assim, deu de bandeja para nós. Prabhupada dormia às vezes 2 horas por dia. Ficava com pessoas conversando até 7 horas da noite. Dormia 2 horas, acordava e ia fazer tradução. E depois dava continuidade ao dia, atendendo pessoas, cuidando dos discípulos, fazendo. Um homem de mais de 70 anos. Uma pessoa com mais de 70 anos. Trabalhou duro, se importou de verdade com a missão dele. Se importou de verdade em salvar as pessoas. O combustível de Prabhupada era a compaixão. O combustível de Prabhupada era a compaixão. E aí eu volto de novo à parte final da tradução, do significado. Quando é falado aqui sobre ver Krishna só da deidade. Como isso é pecaminoso e pequeno. A gente precisa compreender realmente que Krishna está em cada entidade viva. Cada entidade viva é um templo. Às vezes a gente cai, é uma armadilha gigantesca assim, do sectarismo, que é achar que nós, os devotos, somos ótimos, e eles lá, aí dá até outro nome, o Carme, não sei o que lá, não são igual a gente. A gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso. A gente, aqui muito é dado, muito é cobrado. A gente, mais do que qualquer um, tem a obrigação de ver essas pessoas com misericórdia. Porque senão nós não somos seguidores de Prabhupada. Porque pegar esse negocinho aqui e ficar fazendo e comendo praçada e vindo no templo, não é só isso que é ser seguidor de Prabhupada, não. Ser seguidor de Prabhupada é se importar realmente com o próximo. Ser seguidor de Prabhupada é realmente entender o que é essa missão aqui. Essa nossa missão não é só curtir os festivais, não é só... É realmente salvar o mundo. A gente tem essa função. Por mais que a gente às vezes olhe para nossas vidas, pense que minha vida é tão pequena, tão pequena, mas é você mesmo, cada um de nós tem esse poder dado por Prabhupada. E que poder é esse? Conhecimento acerca de Krishna. Pouquinho que a gente tenha de conhecimento acerca de Krishna, a gente já tem a obrigação de salvar o mundo. Porque, como é dito no Bhagavad Gita, né? O mínimo de que você avance nesse processo pode lhe salvar do maior perigo, das maiores espécies de perigo. Então, a gente tem um grande benefício na mão e é egoísta da nossa parte não passar isso para as outras pessoas. Se a gente não pode se dedicar 100%, mas numa conversa que a gente tem com uma pessoa, a gente tem a oportunidade de falar. Numa conversa que a gente tem a oportunidade de falar. Não precisa falar de Krishna, porque às vezes
Eu trabalho no presídio e às vezes vou falar com um preso daquele de Krishna, o cara está ali o tempo todo recebendo coisa evangélica ali, os evangélicos estão em peso dentro das unidades, e aí você vai chegar para falar de Krishna pro cara, falar que Krishna levantou a montanha, não vai adiantar nada, isso vai ser não vai adiantar nada, mas você pode falar de Krishna de uma maneira que toque o cara para que o cara avance um pouco. A gente precisa ter esse entendimento. Porque se a gente não tivesse entendimento, é sectarismo. Querer transformar o mundo todo em Hare Krishna, que o mundo todo raspe a cabeça e tinha... já passou esse tempo de maturidade. A gente tem realmente um conhecimento divino nas mãos e a gente precisa passar esse conhecimento para outras pessoas. E visto isso, agora eu vou falar do terceiro ponto que é importantíssimo, eu vou falar rápido, porque você já está se esgotando. Do terceiro ponto que eu vou falar aqui, esse eu vou falar bem rápido, que é do aparecimento de Srila Acharyadeva. Não é porque é meu guru, mas é porque a Acharyadeva é o Acharya do Brasil. O que Prabhupada fez para o Ocidente, a Acharyadeva fez para o Brasil. Eu sempre brincava com o Prabhupada e dizia, a Acharyadeva é o Prabhupada do Brasil. Porque o que Prabhupada fez para o Ocidente, a Acharyadeva fez para o Brasil. E para a América Latina, né? Mas eu falo Brasil porque é onde a gente vive. Então a Acharyadeva veio. Gente, vocês conhecem o subúrbio de Salvador? Vocês conhecem? Vocês sabem que é um lugar perigoso, é um lugar difícil, sempre foi um lugar perigoso, difícil, está pior, claro, mas é um lugar difícil, né? Sempre foi um lugar difícil. Vocês sabiam que a Acharyadeva já foi para lá fazer distribuição de alimentos sozinho? Vocês sabiam disso? A Acharyadeva fez uma distribuição de praçada no subúrbio. Eu esqueci agora, não sei se foi em Casa Amarela, Ilha Amarela, sei lá. Foi um lugar desse aí, brabo lá. A Acharyadeva foi, cozinhou e distribuiu. Porque tinha um devoto que morava lá, quando ele chegou aqui em Salvador. Tinha um devoto que é... Arádia, novo, 17 anos. Aí ele foi lá, o devoto que tinha era Arádia, e ele foi lá e vamos fazer um programa aqui. E fez praçada, fez um programa e distribuiu praçada no subúrbio. Isso não é... cara americano, com todo tipo de recursos naquele país lá e tudo. E ele foi e fez. Ou seja, ele estava disposto a ir para o inferno, se fosse para cumprir a missão de Prabhupada. Até ir para o inferno. Entende? Então, assim, uma outra figura, para mim, assim, espetacular, que mostra como é que nós devemos seguir Prabhupada. Como nós devemos seguir Prabhupada, de maneira real, dentro das nossas capacidades. Claro que eu não vou nunca me comparar a um Acharyadeva, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa para honrar o sacrifício que a Acharyadeva fez e Prabhupada fez. Eu não só posso, como eu tenho a obrigação de fazer isso. Um pouquinho que a gente puder fazer para a missão de Prabhupada, a gente tem que fazer. A gente precisa fazer. Né? Que são figuras assim. Krishna nunca nos desampara. Nunca nos desampara. Imagina que coisa interessante. O dia do aparecimento de Krishna, no outro dia é o dia do aparecimento de Prabhupada. Isso é muito simbólico, né? E no dia do desaparecimento de Prabhupada é o dia do aparecimento de Acharyadeva. Eu acho isso também muito interessante. Pelo menos para mim, assim, eu faço uma leitura de que Prabhupada foi, mas deixou os seus representantes aqui. E eu estou falando de Acharyadeva porque é o dia do aparecimento de Acharyadeva, mas nós sabemos que temos outros. Temos devotos fantásticos no mundo, trabalhando duro, dedicando suas vidas. Jayapataka Swami, num estado assim que qualquer outra pessoa já teria morrido, que perderia a vontade de viver. Acharyadeva disse que, a última vez que a Acharyadeva veio no Brasil, a Acharyadeva disse que tinha recentemente encontrado com ele e ficou impressionado com a capacidade dele de fazer serviço, com a constância dele, a energia dele de fazer serviço. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente levar em consideração, mais do que os rituais que são bonitos, que são importantes, né, na nossa cultura, que fazem parte do nosso serviço, a gente tem que levar em consideração principalmente o conhecimento e o que fazer com esse conhecimento. Salvar pessoas. Tem pessoas que estão desesperadas nesse mundo. Uma vez perguntaram a Bhaktitirtha Swami qual o requisito, o discípulo perguntou, qual o requisito básico, assim, qual a coisa principal que eu preciso ter para ir para o mundo espiritual, para voltar para o mundo espiritual. Sabe qual foi a resposta dele? Você vai voltar quando você chorar pelo sofrimento das almas que estão nesse mundo material. Quando você chorar de compaixão pelas almas que estão nesse mundo espiritual, nesse mundo material perdido. Então é isso. Eu acho que
a gente precisa curtir a nossa cultura, o nosso, né, todos os nossos rituais, tudo que a gente que nos foi dado, o Kirtana, a Bhajana, tudo isso é purificante, mas não podemos nos esquecer da missão, não podemos nos esquecer da filosofia, do entendimento lógico, racional do que a gente está fazendo aqui. Porque senão vira só uma religião como qualquer outra e tal. A gente precisa entender. Cada um aqui, quando sair, está no ponto de ônibus, está em algum lugar, tiver a oportunidade de passar um conhecimento, passa. Se puder conseguir, se tiver condição de ter um livro e passar um livro para alguém, um livro às vezes transforma uma pessoa que você nunca imaginava que ia se transformar. Né? Às vezes você olha uma pessoa assim, pô, esse cara aí, se der um livro a ele, não vai adiantar muita coisa não, cara. Ele lê muito, né? Mas você dá, quando você pensa que não, o cara se transforma assim de uma maneira. Krishna sabe que Krishna sabe quais são os corações. A gente só precisa levar Krishna lá. E não é porque Krishna não consegue ir sozinho, não. É porque Krishna está dando a gente a oportunidade de participar da missão dele. Porque a missão dele vai rolar com a gente ou sem a gente. A gente só está tendo a oportunidade de ser instrumento, de fazer parte disso. Né? E isso é uma dádiva, assim, fantástica. Eu vou terminar por aqui, acho que falei já demais, não sei que hora é. Se alguém quiser fizer 12:07, se alguém quiser fazer um comentário rapidinho, uma pergunta que... Como você está falando sobre distribuir livros que podem mudar a vida de uma pessoa, tem uma história verídica que um homem foi comprar uns pães na Europa, a esposa vai comprar pães, não sei o quê, aí ele foi comprar pães e encontrou um devoto com o dinheiro do pão, ele comprou o Bhagavad Gita. Aí chegou em casa com o Bhagavad Gita sem pães, então houve uma discussão e esse Bhagavad Gita foi atirado na janela. Aí caiu na calçada e alguém pegou e se tornou um sannyasi da ISKCON. Imagina. Então são coisas, tem outras histórias assim fantásticas de livros e tal, a gente sabe, né, disso. Hoje em dia assim, não é tão fácil fazer como fazia assim antigamente, não tem tantos monges brahmacharis para sair, aquele exército de gente, de distribuidores de livros, claro. Mas ainda tem gente fazendo isso e a gente pode fazer de outras formas, de outras maneiras, a gente pode ajudar de outras maneiras, até nas impressões, colaborar com o Lakshmi, ou presentear pessoas com livros, né, que a gente pode conversar com pessoas e vai despertar o interesse até da pessoa comprar o livro. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente só precisa aceitar ser instrumento mesmo de Krishna. A gente só precisa aceitar ficar debaixo da colina de Govardhana para essa chuva não atingir a gente. Porque nem Indra, nem nenhum outro semideus vai conseguir fazer nenhum mal a gente se Krishna. Você argumenta muito que hoje tem a internet, que não há necessidade de você ter livros, né? Depende. Eu acho que a internet é mais uma arma. Mas tem gente que adora. Eu adoro livro. O cheiro do livro me faz bem. Sabe? Eu gosto do cheiro do papel assim de livro. Tem gente que é assim, tem gente que gosta de livro. Tem muita gente que ainda gosta de livro. Então, a gente. E quando eu falo livro, o livro pode ser também e-book, né? Eu também gosto. Se a pessoa não gosta de ler, tem e-book, tem um livro na internet, a pessoa pode ler também, né? Nesse sentido, não deixa de ser livro. Né? Não deixa de ser livro. Por isso que eu estou dizendo, não precisa só entrar nessa vibe de sair pela rua distribuindo livro, tal. Não. Você tem que fazer o livro chegar nas pessoas, e às vezes até na internet ele chega. Né? A gente não pode ficar preso a fórmulas. A gente tem que se atentar para o principal. O principal é fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Ah, mas não tem livro, então vai de internet. Ah, mas vai de conversa, e por aí vai. A gente só não pode perder o foco, né, da importância de esse conhecimento chegar nas pessoas. Porque tem gente aí querendo esse conhecimento. Tem gente que no dia que encontrar vai dizer assim, meu Deus, isso é tudo que eu estava buscando. Isso é tudo que eu estava procurando. Eu cansei, nesses 35 anos do movimento, eu cansei de ver gente dizer isso. Pessoas que eu conheci, que depois viraram devotos e disseram, esse conhecimento era tudo que eu estava buscando. Então só basta agora alguém levar, né? A gente participar dessa festa. E o preço também agora tem livros até de R$2,50. Agora eu comprei 50 livros e estou distribuindo para pessoas assim chaves. Você deixa no carro, aí encontra uma pessoa que eu acho interessante, tá. Não qualquer um logo assim, mas se tiver alguma história assim, alguma coisa interessante, eu compro. Isso é uma boa atitude, né? Aí isso é R$2,50 cada um, você compra 50 livros. Alguém vai pegar esse livro assim e vai transformar essa pessoa. E uma pessoa que se transforma pode, fazer uma coisa gigantesca. Então é isso, vamos terminar por aqui, que já estão ali me apertando. Obrigado aí pela atenção de vocês, todos os gostos da Prabhupada. Já, Shila Prabhupada.